No jantar de Ano Novo da nossa família, na noite de 30 de dezembro, meu pai se levantou com um copo erguido, já meio bêbado, e olhou direto para mim. Gente, vamos brindar ao Ano Novo. E você, Tatum, quando é que finalmente vai ter uma casa à beira do lago como a sua irmã? Ou pretende alugar para sempre? A mesa inteira, com umas 20 pessoas, caiu na gargalhada. Minha irmã deu um sorrisinho de canto e jogou o cabelo para trás. Eu coloquei o copo devagar sobre a mesa e disse, alto o suficiente para todos ouvirem, na verdade, ela não é dona daquela casa do jeito que vocês pensam. Silêncio absoluto. Meu pai congelou no meio do gole. O rosto da minha irmã ficou branco como o papel dava para ouvir um alfinete cair no chão. Foi a primeira vez, em 26 anos, que vi meu pai completamente sem palavras. Se você já foi o saco de pancadas da família enquanto outra pessoa recebia todos os elogios, fique comigo até o final. Confie em mim, você vai querer ver como essa história termina. Se inscreva e ative as notificações para não perder o que acontece depois. Crescendo no lado leste de Colômbia, na Carolina do Sul, nossa casa sempre teve um filho e uma sombra. O filho era minha irmã mais velha, Sierra. A sombra era eu. Sierra chegou ao mundo 4 anos antes de mim e imediatamente dominou todos os ambientes por onde passava. Ela tinha uma risada alta e elétrica, daquelas que faziam os adultos se virarem e sorrirem antes mesmo de ver o rosto dela. Sabia exatamente quando abraçar, quando fazer bico, quando abrir os braços e contar uma história que fazia todo mundo se inclinar para ouvir. Meu pai, Geraldi, vivia por aquele espetáculo. Minha mãe, Diane, só ficava atrás dele, batendo palmas. A prova mais clara dessa hierarquia veio no verão em que Sierra fez 12 anos. Geraldi alugou a piscina inteira do condomínio para uma tarde de sábado. Contratou um DJ de verdade, encomendou um bolo de 3 andares com cobertura de fondant e flocos de ouro comestíveis, contratou um fotógrafo e convidou todas as crianças da escola dela, além de metade da vizinhança. Havia balões personalizados, espreguiçadeiras alugadas e uma máquina de raspadinha que não parava um segundo. Eu tinha 8 anos. Meu aniversário caiu 3 semanas depois. Ganhei um bolo simples do Walmart, com rosas de plástico em cima e 8 velas. Geraldi me entregou a faca e disse, corta rápido, Tatum. Não tira a atenção do grande fim de semana da sua irmã. Apaguei as velas sob a luz dura da cozinha, enquanto os amigos da Sierra ainda gritavam e espirravam água na piscina ao lado. Aquela única tarde me ensinou exatamente o tamanho do meu lugar na família. O padrão se repetiu de 1000 maneiras pequenas. Sierra ficou com o quarto maior no dia em que nos mudamos para a casa nova, mesmo eu sendo mais velha e devendo escolher primeiro. A justificativa de Geraldi foi direta, a Sierra tem mais personalidade. Ela precisa de espaço para respirar. Meu quarto era o estreito no fim do corredor, com uma janelinha minúscula que dava direto para a parede de tijolos do vizinho. Eu nunca reclamei uma única vez. Reclamar só me rendia ao rótulo de invejosa. Os boletins escolares eram outro placar público. Sierra chegava em casa com notas medianas e um C em matemática. Geraldi fazia literalmente um churrasco no quintal para celebrar a liderança natural e um carisma magnético dela. No mesmo semestre, eu cheguei com boletim só de A e frequência perfeita. Ele deu uma olhada rápida no papel, fez um único aceno com a cabeça e disse, esse é o seu papel, Tatum. Não arrume problemas. Depois passou o resto do jantar desenhando o futuro da Sierra como se ela já estivesse na capa de revistas. Eu testei o sistema uma única vez. Tinha 10 anos. Perguntei por que a Sierra era elogiada por notas medianas enquanto as minhas perfeitas não rendiam nada. Geraldi caiu na gargalhada, bagunçou meu cabelo com força suficiente para doer e anunciou para a mesa inteira, porque a Sierra é o futuro desta família. A Tatum só precisa ficar quieta e se comportar. Mais tarde, Diane me puxou de lado, deu um abraço rápido e sussurrou, ele não fala isso por mal. Mas as palavras já tinham ficado cravadas em mim. Depois daquela noite, parei de mostrar minhas notas para qualquer um. Parei de pedir qualquer coisa. No ensino fundamental segundo, as regras já eram inquebráveis. Sierra ganhava roupas novas a cada estação, o iPhone mais recente no dia do lançamento e uma mesada que parecia salário. Eu usava as roupas que sobravam dela até as costuras se desfazerem,
Fiquei com o celular de flip até o penúltimo ano do ensino médio e recebia $20 por semana por ser responsável. Quando finalmente ganhei um smartphone, era um modelo da Sierra de 2 gerações atrás, com a tela toda rachada em forma de teia. Geraldi chamou isso de formar caráter. Os fins de semana eram um lembrete mais barulhento. Os amigos da Sierra lotavam a casa o tempo todo, música alta, caixas de pizza se acumulando, risadas escapando por todas as janelas. Eu ficava no meu quarto, de fone de ouvido. Se eu ousasse atravessar a sala durante alguma reunião dela, Geraldi rosnava: Tatum, vai arrumar algo útil para fazer. Para de ficar rondando. Então eu sumia. Era mais fácil. O Natal em que eu tinha 14 anos selou tudo de vez. Sierra desembrulhou um MacBook Pro novinho e um pingente de diamante, porque ela vai longe. Eu abri um vale-presente de $20 da Target e uma palestra sobre gratidão. Agradeci, fui para o meu quarto e não saí de lá até o dia 2 de janeiro. Foi naquele momento que aceitei completamente a verdade. Competir só me fazia parecer mesquinha. Ficar invisível doía menos. Então aperfeiçoei a invisibilidade. Eu conseguia passar por um jantar inteiro de família sem dizer uma palavra, e ninguém achava estranho. Aprendi a sorrir quando Geraldi se gabava do destino brilhante da Sierra e a concordar com a cabeça quando Diane me chamava de a confiável. Aprendi que, se eu nunca quisesse nada, ninguém poderia me negar nada. O silêncio começou como um mecanismo de defesa infantil. No ensino médio, ele já tinha se transformado em armadura. Pesada, desconfortável, mas minha. Eu a vestia todos os dias e nunca tirava, porque na casa dos Rives o holofote era da Sierra e as sombras eram feitas para mim. Quando chegou a hora da faculdade, a diferença entre a Sierra e eu deixou de ser um vão e virou um cânion. Sierra foi aceita na Universidade de Clemson com uma bolsa acadêmica parcial. Geraldi e Diane entraram em cena imediatamente e pagaram o restante inteiro: mensalidade, moradia, alimentação, taxas da fraternidade, além de um apartamento novinho fora do campus, em um complexo estudantil de luxo. Ainda deram a ela um cartão de crédito com limite de $5.000 e disseram para ela aproveitar a vida. O dia da mudança dela parecia um ensaio de revista: um BMW novo estacionado na frente, roupa de cama com monograma, uma festa de despedida no clube de campo com uma escultura de gelo personalizada com o nome dela. O meu caminho não teve nada disso. Eu me matriculei no College Técnico de Midlands, a 20 minutos de casa, porque a Community College estadual praticamente saía de graça se você caçasse todas as bolsas e auxílios possíveis para cobrir livros, gasolina e as poucas taxas restantes. Trabalhei em 13 empregos ao mesmo tempo. Acordava às 4h30 da manhã para repor prateleiras no Walmart da Arbison Boulevard. Depois das aulas, dirigia pelo Uber Eats até 1 da manhã. Nos fins de semana, dava aula particular de ciência da computação nível AP para alunos do ensino médio, cobrando $50 por hora, em dinheiro. Eu sobrevivi com 4 horas de sono, miojo e pura teimosia. E, mesmo assim, mantive um GPA perfeito de 4.0. 2 anos depois, me transferi para o UNC Charlotte com outra pilha de bolsas que eu tinha solicitado em segredo. Me formei em 2020 em ciência da computação com exatamente $11.000 em dívidas estudantis. A Sierra se formou na mesma primavera devendo zero e comemorou com uma festa em um iate alugado no Lago Norman, que custou mais do que todo o meu curso. Aquilo foi só o começo do silêncio que passei a manter sobre dinheiro. No meio da pandemia, quando as empresas estavam desesperadas por engenheiros remotos, consegui um cargo de engenheira de software nível pleno em uma fintech de rápido crescimento, com sede em Austin, totalmente remoto. Salário inicial de $128.000, mais uma participação relevante em ações que vestiam ao longo de 4 anos. No início de 2023, fui promovida a engenheira sênior, e a remuneração total chegou a $165.000, com as ações subindo a cada trimestre. Era o tipo de dinheiro que muda vidas. Mas minha família nunca soube o valor real. Toda vez que o Geraldi perguntava quanto eu estava ganhando, eu dava de ombros e dizia algo como 65, talvez 70 em um ano bom. Trabalho remoto não paga como antes. Ele resmungava, assentia com a cabeça, como se isso confirmasse tudo o que ele já acreditava, e mudava o assunto de volta para a última grande oportunidade da Sierra, que nunca se concretizava. Eu menti por 2 motivos. Primeiro,
tinha pavor de que, no momento em que soubessem a verdade, começassem os pedidos, ajuda com a hipoteca, uma entrada para o futuro negócio da Sierra, qualquer coisa. Segundo, e sendo sincera, pior ainda, eu não queria dar ao Geraldo a satisfação de mais uma comparação. Eu já conseguia ouvir, a Tatum só se deu bem quando parou de ser preguiçosa. Eu me recusei a dar essa vitória a ele, então continuei vivendo como alguém que ganhava 65 mil por ano em Charlotte. Aluguei um estúdio apertado de cerca de 40 metros quadrados em um complexo antigo em Valentine. Paredes finas como papel, carpete manchado e um ar-condicionado de janela que soava como um motor a jato. Meus móveis se resumiam a um colchão no chão, uma mesa de $30 comprada no Facebook Marketplace e uma cadeira plástica de jardim. Eu ainda dirigia o mesmo Toyota Corolla prata, surrado, de 2009, que comprei aos 17 anos com dinheiro das aulas particulares. A pintura estava oxidada, a luz do motor acesa havia 3 anos e o vidro do lado do motorista só descia até a metade, mas ele ligava todas as manhãs. Quando eu voltava para casa no Natal ou no dia de Ação de Graças, usava as mesmas 3 moletons desbotadas em rodízio constante e reclamava de aumentos de aluguel que ninguém acreditava que existiam de verdade. Diane apertava minha mão e dizia, vai melhorar, querida. Geraldo balançava a cabeça e resmungava sobre como os jovens de hoje não sabem correr atrás. Eles acreditavam em cada palavra. Enquanto isso, o dinheiro de verdade se acumulava em silêncio. Depósito direto a cada 2 semanas. Ações vestindo, 401k, no máximo, rotira no máximo, e ainda 6 dígitos crescendo em uma conta de alto rendimento apenas no meu nome. Quitei aqueles $11 mil de empréstimos estudantis em 18 meses e nunca mencionei isso. A armadura de silêncio que eu tinha construído na infância havia evoluído. Já não era só proteção. Era camuflagem perfeita. E, nos primeiros anos depois da faculdade, essa camuflagem funcionou sem uma única rachadura. O inverno de 2020 a 2021 se tornou o ponto de virada que eu nunca tinha ousado nomear em voz alta. O mercado de luxo ao redor do Lago Murray tinha esfriado completamente. As taxas de juros tinham subido, compradores de fora do estado desapareceram, e imóveis que antes eram vendidos em um fim de semana agora juntavam poeira por 6 meses. Uma propriedade em particular começou a aparecer nos meus alertas de busca privada e simplesmente se recusava a sair da minha cabeça, uma casa contemporânea à beira do lago, com 5 quartos e 5 banheiros e meio, em uma enseada protegida, com 180 pés de frente para a água. Ela tinha um pier privativo em águas profundas, com elevador coberto para barco, um terraço na cobertura de cerca de 120 metros quadrados que envolvia 3 lados da casa, paredes de vidro retráteis do chão ao teto voltadas para o oeste, elevador, garagem para 4 carros com piso epóxi e uma piscina de borda infinita que parecia se derramar direto no lago. O preço inicial era de $2.300.000. Em meados de dezembro, o proprietário, um cardiologista aposentado que estava se mudando definitivamente para Nápoles, na Flórida, baixou o valor para $1.800.000, só para se livrar do imóvel antes de chegar a conta do imposto predial de janeiro. No dia 27 de dezembro, fiz uma oferta pelo valor cheio, com 40% de entrada em fundos certificados, financiamento de 15 anos com taxa fixa no piso da pandemia, 2,6%, fechamento em dinheiro em até 15 dias e sem contingências, exceto título limpo. Ele aceitou em 4 horas. Fechamos tudo de forma eletrônica no dia 8 de janeiro de 2021. Meu nome pessoal nunca apareceu na escritura. Minha avó materna, Margaret Rives, havia falecido em 2018. O trust revogável dela se tornou automaticamente irrevogável com a morte, e o testamento me nomeava como única administradora sucessora, com autoridade explícita para adquirir, manter e administrar bens móveis e imóveis em benefício dos seus descendentes, sem supervisão judicial. Contratei um advogado de planejamento patrimonial em Greenville, que elaborou um novo trust irrevogável de propósito único, intitulado Margaret Rives Irrevocable Asset Trust 2021, listando minha avó falecida como instituidora e eu como administradora. A escritura com garantia foi registrada diretamente em nome do trust. Meu nome nunca apareceu no formulário HUD-1, na nota da hipoteca, na apólice de seguro de título, no seguro residencial nem nos registros fiscais do condado de Lexington. Para qualquer registro público nos Estados Unidos, a proprietária era um trust com o nome de uma mulher que estava enterrada havia 3 anos. A reforma começou na semana seguinte ao fechamento. Paguei tudo à vista, item por item.
Demolimos os acabamentos datados de latão e mármore e instalamos piso de carvalho europeu branco de 7 polegadas em toda a casa. Substituímos todas as bancadas por quartzito Taj Mahal com acabamento acetinado, instalamos metais e ferragens em preto fosco, adicionamos um sistema completo de automação residencial Crestron com alto-falantes ocultos e persianas motorizadas, e fizemos o upgrade para vidros de impacto, padrão furacão. Trocamos as 2 unidades de ar-condicionado por sistemas de alta eficiência com velocidade variável. Reconstruímos o pier com deck composto livre de manutenção, iluminação subaquática em LED e um novo elevador coberto para barco, com capacidade para embarcações de até 12.000 libras, além de um elevador flutuante duplo para jet skis. A piscina recebeu um novo acabamento Diamond Brit e uma cobertura oculta. O custo total da reforma foi de $328 mil, pagos em 4 transferências bancárias a partir da conta dedicada do Truste. Cada empreiteiro assinou um acordo de confidencialidade de uma página, declarando que o proprietário morava no exterior e desejava permanecer anônimo. Visitei a obra exatamente 2 vezes, ambas em um canri cinza alugado, usando boné e óculos escuros. Paguei as faturas no mesmo dia em que chegavam e nunca fiquei por lá mais do que o necessário. Em outubro de 2021, a casa estava impecável, decorada com móveis neutros de alto padrão e pronta para locação de luxo. Contratei Lídia Brooks, uma administradora de imóveis licenciada, com 15 anos de experiência no mercado de alto padrão. Ela cuidava do marketing apenas por indicação privada, da triagem de candidatos, da elaboração e assinatura dos contratos, da cobrança do aluguel, da coordenação de manutenção, das inspeções trimestrais e de toda a interação com os inquilinos. O aluguel ia para a LLC dela e, no mesmo dia, era transferido para as contas do Truste. Lídia e eu nunca nos encontramos pessoalmente. Toda a comunicação acontecia dentro de um portal criptografado para clientes, registrado em nome do Truste. Ela acreditava que trabalhava para um discreto family office baseado em Charleston. Não estava errada, só faltava um detalhe. No mundo real, a camuflagem continuava impecável. Eu ainda estacionava na garagem da casa dos meus pais com o mesmo Corolla descascando. Geraldi ainda perguntava, em toda visita, se eu finalmente tinha começado a ganhar um dinheiro decente. Eu ainda respondia, tô chegando lá, pai, e deixava o silêncio engolir o resto. Diane ainda enfiava notas de 20 dobradas na minha mão para gasolina ou mercado. Sierra ainda rolava painéis do Pinterest sobre casas à beira do lago e suspirava dramaticamente sobre um dia. Nenhum deles tinha a menor ideia de que aquela exata casa nas imagens já pertencia ao Truste que eu controlava. O primeiro ano completo de propriedade foi exemplar. Lídia alugou a casa mobiliada para um vice-presidente de uma farmacêutica em processo de mudança, por $12 mil por mês, com contrato de 2 anos. Hipoteca, impostos, seguro e manutenção ficaram totalmente cobertos, ainda com fluxo de caixa sobrando. A casa se valorizou em mais $280 mil simplesmente por existir. Eu analisava cada relatório mensal com fotos, orquídeas sempre frescas na ilha da cozinha, sapatos alinhados, nenhum dano e mantinha o rosto completamente neutro sempre que o assunto A Vida no Lago surgia nos encontros de família. O segredo estava trancado mais apertado que um cofre, e eu era a única pessoa viva que tinha a combinação. 2 anos inteiros, tranquilos, passaram nesse mesmo ritmo silencioso. Propriedade invisível, patrimônio invisível, poder invisível. Até que, numa manhã comum de terça-feira, tudo se inclinou. Numa terça-feira aleatória de julho de 2023, um e-mail da Lídia Brooks apareceu com o assunto: nova aplicação, Waterfront Lake Murray. Abri e senti o ar sair dos meus pulmões. Candidata principal, Sierra Rives. Co-candidata, Jazelle Valgen. Renda anual verificável combinada, $426 mil. Prazo de locação solicitado, 24 meses. Mudança prevista para 1º de agosto. Lídia só divulgava a casa por canais privados. Nada de MLS público, nada de Zillow, nenhuma placa na frente. Ela enviava o link protegido por senha exclusivamente para interessados que conseguissem comprovar dinheiro sério. Sierra claramente tinha pegado carona na Jazelle, cujo antigo sobrenome ligado a fortunas do setor de navegação em Charleston era do tipo que abria qualquer porta na Carolina do Sul. A carta de apresentação anexada era Sierra em estado puro: estamos prontas para uma propriedade à beira do lago, assinatura, que reflita a nossa marca pessoal e um estilo de vida elevado. Vamos tratar a casa como a joia que ela é.
Fiquei encarando a tela por 5 minutos inteiros, depois digitei uma resposta de uma única linha: aprovado. Prosseguir com o contrato. Elas se mudaram exatamente 3 semanas depois. Em 48 horas, o Instagram da Sierra virou um comercial em tempo integral da casa no lago. Primeiro post: imagens de drone na Golden Hour deslizando sobre o pier. Ela e Gisele em espreguiçadeiras combinando, taças de rosé erguidas. Legenda: capítulo 30 começa aqui. Minha casa no lago, minha paz. Nenhuma menção a aluguel. Nenhuma menção à proprietária. Cada foto e cada story cuidadosamente encenados para gritar a propriedade. Lake Life desbloqueada. Home Sweet Home. Vivendo minha verdade. O grupo da família explodiu. Geraldi mandou áudios que duravam minutos. Você viu a casa da sua irmã? Aquele pier? Aquela vista? É assim que se faz. Diane encaminhou todas as fotos com emojis entusiasmados. Eu respondi com um simples polegar apontando para cima e voltei para o. Durante os primeiros 18 meses, o aluguel caiu como um relógio, $11.500 no primeiro dia de cada mês, transferidos diretamente da conta de desembolso do truste da Gisele. Os relatórios trimestrais de inspeção da Lídia mostravam a casa impecável, orquídeas frescas nas 2 ilhas, sapatos de grife alinhados na entrada, nenhuma marca de dedo nos guarda-corpos de vidro. Então chegou a primavera de 2024, e tudo rachou. O pagamento de abril chegou com 4 dias de atraso. Maio veio com 12 dias de atraso. No começo de junho, o relacionamento implodiu de forma espetacular, deixaram de se seguir mutuamente, apagaram fotos do casal, postaram stories enigmáticos com indiretas sobre cobras e amor falso. No fim de junho, o aluguel já estava um mês inteiro atrasado. Lídia enviou o lembrete padrão de cortesia. Sierra respondeu com um e-mail de 4 parágrafos falando sobre atrasos inesperados em contratos de marca e um soluço temporário no fluxo de caixa. Julho trouxe apenas uma transferência parcial de $4.000 e a promessa de acertar tudo na semana seguinte. Agosto chegou, nada. Setembro, nada. Outubro, nada. O saldo em aberto passou de $48.000. Sierra substituiu Gisele por Jackson Holt antes mesmo de os lençóis esfriarem. Jackson tinha 63 anos, corpo de personagem de história em quadrinhos e era 2 vezes mais barulhento nas redes sociais. Ele se mudou para casa sem nunca ter sido incluído no contrato. As fotos das inspeções mensais mudaram da noite para o dia, garrafas vazias de Velviclicut espalhadas sobre a ilha de Quartzito, botas Timberland enlameadas no piso de carvalho branco, influenciadores aleatórios tirando selfies no espelho do meu banheiro principal às 3 da manhã. Festas com copos vermelhos transbordando para o terraço da cobertura. Lídia sinalizou o ocupante não autorizado e a inadimplência em todos os relatórios. Eu disse a ela para seguir o protocolo padrão de multa por atraso, mas adiar o início formal do processo de despejo. Sierra continuava postando como se a casa estivesse quitada. Fogos de artifício no pier no dia da independência. Fim de semana do dia do trabalho com um unicórnio inflável do tamanho de um carro. Festa de Halloween com bar de ostras contratado no deck inferior. Natal de 2024. Ela contratou uma empresa para envolver todo o pier e o elevador de barco com luzes de LED sincronizadas. Cada legenda gritava posse, grata pela minha casa todos os dias. Essa vista é minha para sempre. Jackson elevou a ostentação a outro nível. Sempre que um primo postava um carro novo, uma viagem ou até um bom jantar, ele respondia com um story, o lago brilhando ao fundo, e a frase, fica com raiva. Você nunca vai tocar esse nível. Nada naquela fase era sutil. O Dia de Ação de Graças de 2024 foi a pior exibição até então. Sierra fez uma chamada de vídeo direto do terraço da cobertura, vestindo um casaco branco de pele sintética até o chão, passeando lentamente a câmera pelo lago, cintilando com as luzes de Natal pelas quais ela havia pago $5.000 para instalar. Geraldi deixou o volume do telefone no máximo para a sala inteira ouvir enquanto ela se derretia falando de como era mágico receber os feriados na nossa casa para sempre. Quando a ligação terminou, ele olhou diretamente para mim, por cima do peru, e disse, é isso que vencer parece, Tatum. Talvez um dia você chegue lá. Eu sorri, disse a talvez e comecei a empilhar os pratos.
Por dentro, o contador de inadimplência seguia rodando, $48.000 e subindo. Lídia perguntou 2 vezes, por escrito, se eu queria iniciar os procedimentos formais de despejo. Nas 2, respondi, ainda não. Porque o momento que eu tinha esperado, sem nunca admitir isso nem para mim mesma, finalmente estava perto o suficiente para tocar. O dia 30 de dezembro chegou frio e claro. A velha casa em Colômbia estava entupida de gente, umas 20 pessoas ao todo, meus pais, tias, tios, os 4 parceiros de golfe mais próximos do Geraldi, as senhoras do clube do livro da Diane, primos que eu não via desde o ensino médio. Sierra e Jackson estavam vestidos com conjuntos combinando de cachemir creme, como se tivessem saído direto de um ensaio da Ralph Lauren. A mesa da sala de jantar estava com todas as extensões encaixadas, toalhas brancas, taças de vinho demais e o tradicional Prime Rib anual, que custava mais do que o meu primeiro salário inteiro. Eu estava sentada no meu lugar de sempre, no canto, mangas do moletom puxadas sobre as mãos, quieta como sempre. Geraldi começou a beber às 4 da tarde. Às 9h30, estava com o rosto vermelho, olhos vidrados e a voz alta o suficiente para incomodar os vizinhos. Ele empurrou a cadeira para trás, pegou uma colher e bateu no copo até todas as conversas morrerem. Mais um ano quase acabando, ele bradou. Alguns de nós arrebentaram. Outros, bem, não. Bufa! Ele se virou e apontou o copo direto para mim, como se fosse uma arma. Tatum, 26 anos e ainda alugando algum estúdio vagabundo. Quando é que você finalmente vai crescer e fazer alguma coisa da vida? Uma onda de risadas percorreu a mesa. Um dos amigos de golfe do Geraldi ergueu o copo e disse, muito bem. Diane encarava o prato, torcendo o guardanapo. Sierra se recostou na cadeira com aquele meio sorriso que ela tinha aperfeiçoado anos atrás. Geraldi não tinha terminado. Ele fez um gesto amplo na direção dela. Olha para sua irmã. Casa no lago, pier particular, festas no terraço para 50 pessoas. Isso é o que vencer parece. Talvez você pudesse anotar alguma coisa, pelo menos uma vez na vida. Sierra inclinou a cabeça, falsa modéstia no máximo. Na verdade, estamos planejando uma reforma completa do pier nesta primavera. Novo deck de material composto, iluminação embutida, talvez um bar em um segundo nível com lareira. Vai ficar insano. Jackson ergueu o copo. À rainha e ao seu reino. Mais risadas. Alguém começou uma salva de palmas lenta. O chão pareceu inclinar sob meus pés. Enfiei a mão no bolso, puxei o celular, abri o aplicativo da administradora do imóvel e virei a tela para que a mesa inteira pudesse ver. Contrato de locação. Margaret Rives irrevocável a 7/2021. Inquilina principal, Sierra Rives. Co-inquilina anterior, Jazelle Valgen, removida. Ocupante atual não autorizado, Jackson Holt. Saldo em aberto, $48.400. Status, 4 meses em atraso. Deixei a tela ali por 5 segundos inteiros. Então falei, devagar e sem emoção. Essa casa é minha. Eu a comprei em 2021. Ela está em um truste, por isso meu nome não aparece em nenhum registro público. A Sierra se candidatou para alugá-la em 2023. Eu pessoalmente aprovei a aplicação. Ela mora lá há 2 anos e meio, posta como se fosse dona, e não paga aluguel há 4 meses. Neste momento, ela me deve $48.400. Girei o celular lentamente, garantindo que cada pessoa ali pudesse ler o saldo em vermelho. A sala morreu completamente. A boca do Geraldi se abriu, fechou, abriu de novo. O rosto dele passou do vermelho bêbado para um roxo cadavérico. A taça de vinho na mão tremia tanto que uma gota respingou na toalha branca. O sorriso da Sierra desapareceu. Os olhos dela se encheram na mesma hora. Você não pode. As palavras morreram na garganta. As lágrimas desceram pelo rosto em rios grossos de rímel. Jackson congelou com o copo a meio caminho dos lábios, os olhos saltando da tela para mim como se esperasse a piada final. 40 segundos inteiros de silêncio absoluto. Até o relógio de pêndulo parecia ter parado de marcar o tempo. Mantive a voz completamente neutra. O contrato passou automaticamente para mês a mês no momento em que os pagamentos pararam.
Pela lei da Carolina do Sul, posso rescindir com 30 dias de aviso por escrito. Esse aviso sai amanhã de manhã. Vocês têm exatamente 30 dias para desocupar o imóvel ou pagar cada centavo devido. Sierra encontrou a própria voz, mas ela saiu aguda e quebrada. Você é minha irmã. Como pôde me deixar acreditar? Como pôde deixar todo mundo pensar? Olhei direto nos olhos dela. Você contou para todo mundo. Eu nunca disse uma palavra. Gerald bateu o punho na mesa com tanta força que os talheres pularam. Os pratos tremeram. Você escondeu isso de propósito. Quis humilhar a própria família no feriado. Sustentei o olhar dele. Sim. Esperei exatamente o momento em que isso machucaria mais. Você me entregou o palco perfeito esta noite, pai. Obrigada. A mão da Diane voou até a boca. Uma das esposas do Golfe sussurrou, meu Deus. O celular de alguém vibrou e ninguém se mexeu para atender. Sierra já chorava abertamente, os ombros sacudindo. Isso é cruel. Isso é realmente cruel. Jackson finalmente pousou o copo rachado na mesa. Você armou para ela. Isso é errado, cara. Olhei para ele. Não. Ela armou para si mesma. O silêncio se estendeu por mais 10 segundos. Eu me levantei, empurrei a cadeira para dentro e caminhei em direção à porta da frente. Meus passos eram o único som na casa. Ninguém tentou me parar. Ninguém disse uma palavra. Abri a porta, saí para o ar frio da noite e a fechei atrás de mim com um clique suave. Lá dentro, o choro da Sierra ecoava pelo corredor. Durou bem mais do que 40 segundos. Na manhã seguinte ao jantar, acordei sem sentir absolutamente nada. Às 8h03, abri o portal da administradora do imóvel e gerei o aviso oficial de desocupação da Carolina do Sul. Preenchi o nome da Sierra, o endereço exato, a inadimplência de $48.400 e o prazo de 30 dias. Pedi a Lídia que enviasse por correio expresso, com aviso de recebimento. No mesmo dia, protocolei a ação formal de despejo no Tribunal de Pequenas Causas do Condado de Lexington. O relógio começou a correr no instante em que o envelope foi postado. Sierra tinha exatamente 31 dias restantes na casa. Ela nunca pagou um único dólar do aluguel atrasado, nem um centavo. O score de crédito dela, que era 742 quando se mudou, despencou sob o peso de 4 meses de inadimplência, multas por atraso e a conta de cobrança para a qual enviei a dívida no dia 32. Em março, o fico dela estava em 572. Nenhum proprietário na Carolina do Norte ou do Sul aceitaria alugar para ela sem um fiador, além do primeiro e do último mês de aluguel e um depósito equivalente a mais um mês inteiro. Nos 3 anos seguintes, ela foi pulando de situações temporárias, 6 meses dormindo no sofá-cama de um apartamento de um quarto em Greenville, de uma antiga irmã de sororidade que acabou pedindo para ela sair, 9 meses em um quarto extra no sobrado do primo do Jackson, em Charlotte, até o primo ficar noivo e precisar do espaço, depois, de volta à Colômbia, dormindo em um colchão inflável na sala de estar da casa de uma amiga do ensino médio que teve pena dela. Cada mudança era menor, mais barata e mais humilhante do que a anterior. Jackson durou exatamente 4 dias depois de 30 de dezembro. No dia 3 de janeiro, ele arrumou suas coqueteleiras, o kit de ring light e o próprio ego, postou uma última selfie sem camisa no espelho com a legenda Ano Novo, energia nova, zero bagagem, bloqueou a Sierra em todas as plataformas e sumiu. Ela contou a quem quisesse ouvir que ele tinha medo de uma mulher forte. Ninguém acreditou. A história se espalhou pelo círculo de golfe do Gerald como fogo em palha seca. Um dos amigos dele tinha gravado 28 segundos no celular e jogado o vídeo no grupo de WhatsApp do clube antes mesmo de a sobremesa ser servida. No dia de Ano Novo, todos os membros já sabiam que a filha dourada tinha estado morando de favor na casa de lago da irmã mais nova e tinha sido desmascarada na frente da família inteira. Gerald parou de ser convidado para os tea-times de sábado às 7h30 da manhã. Quando aparecia mesmo assim, as provocações eram impiedosas. E aí, Jerry, como anda a casa no lago? Seguido de gargalhadas. Ele saiu do clube em abril, vendeu a associação com prejuízo e nunca mais pisou naquele campo. Durante o ano seguinte, o nome dele virou veneno em todos os bares de clubes num raio de 50 milhas. Diane me ligou 19 vezes nos primeiros 10 dias.
As mensagens de voz começaram em choque, passaram para o choro, depois para a negociação, depois para a raiva, e voltaram ao choro. A última tinha 2 minutos e 14 segundos de soluços silenciosos, sem nenhuma palavra. Eu ouvi cada uma exatamente uma vez e depois bloqueei o número. Bloqueei o celular do Geraldi, o da Sierra, o telefone fixo da casa, e cada tia, tio e primo que tentou a ajudar a resolver. Um por um, todos desapareceram do meu telefone. Lídia recolocou a casa no mercado em 15 de março. O mercado tinha virado completamente para o lado oposto. Recebemos 14 ofertas em 5 dias, 11 à vista, 9 acima do preço pedido. Aceitei $2.740.000 de um comprador à vista que estava se mudando do Vale do Silício. Fechamos em 12 de abril. Depois de quitar o saldo da hipoteca, a comissão da Lídia e os custos de fechamento, o truste ficou com $918.000 de lucro. Transferi o valor para uma nova conta em Austin no mesmo dia. Em maio, aceitei um cargo de engenheira principal em uma empresa de série B baseada em Austin, totalmente remoto novamente, com um bônus de assinatura grande o suficiente para comprar um loft no centro à vista. Voei para o Texas em um fim de semana prolongado, visitei 3 condomínios, dei entrada em dinheiro em um apartamento de 2 quartos no 22º andar, com vista para o Lady Bird Lake, e nunca mais voltei às Carolinas. Mudei meu número de telefone no mesmo dia em que assinei o contrato de compra. Desativei todas as redes sociais que já tinham levado meu nome verdadeiro. Criei novos perfis sob uma variação que ninguém da minha vida antiga jamais associaria a mim. Bloqueei todos os endereços de e-mail conhecidos, todos os usuários antigos, todas as formas possíveis de contato. Eles deixaram de existir no meu mundo. A Sierra tentou uma vez, 8 meses depois, usando uma conta descartável no Instagram, sem foto de perfil. Um texto de 4 parágrafos sobre perdão familiar e seguir em frente juntas. Eu li, não senti absolutamente nada e apertei em bloquear. O Geraldi mandou uma carta manuscrita de 10 páginas para a caixa postal que eu ainda mantinha em Charlotte. Ela chegou encaminhada uma vez, antes de eu fechar a caixa para sempre. A carta estava cheia das frases de sempre sobre orgulho, erros e sobre sangue ser mais espesso que água. Digitalizei, passei tudo no triturador e apaguei o arquivo. No ano seguinte, a Diane enviou um cartão de aniversário para o meu antigo estúdio, que de alguma forma ainda foi encaminhado. Voltou com a anotação arremetente. Sem endereço de reencaminhamento. Eu nunca respondi. E nunca vou. Não procuro os nomes deles. Não olho perfis por meio de contas falsas. Não passo pelas ruas antigas quando faço conexão por Atlanta. Apaguei o estado inteiro do meu mapa mental. Perdi uma irmã que nunca foi realmente minha, pais que nunca realmente me enxergaram e uma família estendida que escolheu o silêncio em vez da justiça. Em troca, ganhei a única coisa que sempre importou, liberdade completa, inquebrável. Não tenho mais uma família biológica, mas tenho paz, segurança e a capacidade de respirar sem esperar a próxima comparação, a próxima desvalorização, o próximo lembrete de que eu nunca era suficiente. E essa liberdade vale mais do que cada dólar que ganhei, cada lágrima que eles choraram ou cada pedido de desculpas que nunca será sincero. Nunca me arrependi de um único segundo disso.